Os dois anticristos, as duas bestas. Sempre que Cristo está presente, sua era consiste em duas manifestações, para que sua palavra se cumpra, e também para que todos compreendam qual é a causa principal e o porquê da destruição e morte que sempre se viu no mundo todo. Pois não são Deus Pai, nem Cristo que matam e destroem os homens. São os homens ímpios que escolhem amar mais as trevas e odiar a luz de Deus que está no mundo, e a quem Deus enviou para salvá-los. E já que essa é a missão de Cristo, por isso é que sempre há um homem de pecado, um anticristo e seus adeptos nas duas manifestações na era de Cristo, ou os dois pactos. O primeiro pacto, ou pacto inferior, é aquele em que Cristo, a mulher, foi enganada pela serpente, um anticristo, e onde Deus Pai, embora estivesse ainda oculto dentro dela, havia-lhe prometido de antemão que não a deixaria lá. E o segundo e novo pacto do Espírito Santo é no qual Deus Pai revela seu Cristo, e ela começa a limpar sua era, revelando o mistério de Deus Pai e de Cristo. Porque certamente, Melquisedeque é Deus que se ocultou em seu Cristo no momento decretado, e se deixa ver somente através da fé dela, no momento oportuno. Pois seu Cristo, que hoje é Lisbeth, é o caminho, a verdade e a vida. Assim é como os homens poderão conhecer a verdade e ver quem são os inimigos da cruz de Cristo, que aparecem ao mundo como homens mortais, e que com seu comportamento mostram ser a representação daquele monstro marinho que espreita sob o mar, que é figura de onde estão as mentes terrenas, as quais querem arrebatar para que não sejam salvos por Cristo Lisbeth. Tudo isso é o cumprimento da figura que está em Apocalipse 12 sobre o dragão que se posicionou diante da mulher que estava a ponto de dar à luz, com o fim de devorar seu filho assim que nascesse. E esse é o filho da promessa, a quem Deus Mãe prometeu a Deus Pai, que faria a sua imagem e semelhança, para que seja amado por Deus e sempre tenha sua aprovação. Por isso, Deus diz à mulher que das duas nações que estão em suas entranhas, faça um só povo para Deus, fazendo a paz, derrubando a parede intermediária de separação. E assim tem feito Cristo Lisbeth. Durante as duas manifestações de Cristo em sua era, há dois anticristos principais, dois homens terrenos, um que se levanta para enganar a mulher, a Cristo, e sentar-se em seu templo, que é sua mente, fazendo-se passar por Deus. Isso ocorre antes de ela ser ressuscitada ou despertada por Deus Pai, ao ser manifestada ao mundo em glória. O diabo, esse homem do pecado, faz isso com o propósito de evitar que a mulher recupere sua sabedoria do céu e assim desviá-la para que não tire seu império da morte e salve o ser humano de morrer. Mas Cristo Lisbeth foi quem venceu aquele homem forte e com seu próprio sangue obteve a redenção que nos oferece hoje. O outro anticristo se levanta quando ela está manifestada em sua autoridade sobre a mente terrena, como está hoje Cristo Lisbeth. O outro se levantou para tentar enganar suas ovelhas do outro redil, que são os estrangeiros. Essas são as outras ovelhas que Cristo Lisbeth também deve salvar, como diz em João 10, 16 a 18. Eu também tenho outras ovelhas que não são primícias, não são deste redil. A essas também devo trazer, e ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho, e um só pastor. Se Cristo diz, a essas ovelhas também devo trazer, é porque depois que a primeira besta não conseguiu destruir o filho que estava dentro da mulher, apesar de que aquele primeiro anticristo a enganou, fazendo-a acreditar que ele era Deus Pai, e não conseguiu impedir que ela fizesse a reconciliação dentro de si mesma com o verdadeiro Deus Pai, Melquisedeque. A outra besta, o dragão que está cheio de ira contra a mulher, contra tudo o que Cristo representa, foi fazer guerra contra o resto da descendência espiritual dela. Isto é, foi atrás de todas as outras pessoas, os coherdeiros da promessa, aqueles que ainda não nasceram do ventre espiritual dessa mulher, Cristo Lisbeth, para enganá-los. E aos que junto a Cristo foram uma vez enganados pelas mentiras do primeiro anticristo, este outro anticristo está tentando obrigá-los a retroceder ao deserto, a voltar a pensar e julgar como homens terrenos, sendo que Cristo Lisbeth veio lavrando a terra junto a eles durante anos, dando-lhes sua própria mente, seus armamentos, a sabedoria do céu, para que não sejam enganados e possam identificar facilmente os inimigos de longe e assim derrotá-los, não deixando que penetrem pela porta.
estamos vivendo nos últimos dias, os quais Cristo profetizou que viriam, e nos quais Deus Pai está cumprindo sua promessa de reunir todas as coisas em seu Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, unindo assim as duas dispensações de Cristo Lisbeth em uma. Aquele que tiver ouvidos para ouvir, ouça o que a Espírito Santo fala hoje. Amém.